Salve, salve a todos os alunos e alunas do canal Educação, especialmente para vocês do curso técnico em recursos humanos. Bom dia, como é que vocês estão, tá? Aqui quem fala é o professor Assis Walter, tá? O professor de vocês da disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, tá? E a gente está retomando as aulas depois do intervalo, são 9h20, então, ó, já deu tempo aí, dar uma alongadinha nas pernas, dar aquela espreguiçada, beber uma aguinha, tá? Dar aquela conversada, tá? Então, agora é hora de focar. Abre o caderno, tá? Anota aí as informações importantes e relevantes que a gente for trazer, né? Alguma dica, alguma curiosidade, algo que você queira estudar depois, pesquisar depois, tá? Então, são esses pontos que a gente acaba anotando. Professor, dá tempo para anotar o slide. Vocês podem receber o slide, tá? Diretamente lá na plataforma do canal Educação, tá? Então, não tem por que ficar copiando palavrinha por palavrinha do que tá no slide. Mas você pode anotar alguma coisinha, alguma informação, tá? Alguma palavrinha que te chamou a atenção do slide que você queira pesquisar depois, que você queira estudar com mais atenção depois, certo? É nessa hora que a gente utiliza o nosso caderno, tá bom? Deixa eu dar um alô especial para os nossos municípios de Buriti dos Lopes, Curral Novo, pessoal de Juazeiro, Manuel Emídio, Pau d'Arco, Prata, São Julião, São Pedro do Piauí, São Miguel da Baixa Grande. Queridos todos, sejam muito bem-vindos, tá? Bom dia. Vocês estão me escutando bem? Coloca aqui para mim no chat, que eu quero saber, tá bom? Bora movimentar esse chat, tá? Eu quero esse chat bem movimentado hoje, tá bom? E claro, também eu quero dar o meu salve para todos os alunos e professores mediadores que estão comentando também pelo YouTube, por onde essa aula também está sendo transmitida, tá? Paloma, Leda, quem mais? Graziele, Leila, tá? Ah, não, é a Leila, nossa coordenadora, né? É a nossa coordenadora Leila. Tudo bom, coordenadora? É a Sueli, Jerônimo, Elza, tá? Todos aí sejam muito bem-vindos, tá? Na aula de hoje de projeto de aprendizagem, a gente vai continuar a conversar um pouquinho com vocês sobre agronegócio, certo? No nível local, regional e nacional. Mas antes da gente voltar a trabalhar um pouquinho sobre esse tema, tá? Eu quero dar aqueles avisos para que vocês não esqueçam, tá? Amanhã tem aula. Vocês já colocaram isso na agenda? Certo? Vocês já colocaram isso na agenda? Amanhã, sexta-feira, tem aula. Professor, dia 12, sexta-feira não tem aula normalmente. Normalmente não vai ter, tá? Mas, especificamente nessa sexta-feira, vocês terão, tá? E aí, olha só, nessa sexta haverá aula referente aos dias de quinta-feira, tá? E aí, na quinta-feira, a gente tem aula de quem? Fundamentos da Administração, com o professor Jorge, tá? Aula de Projeto de Aprendizagem comigo, professor Assis. E aula de Ética Organizacional e Profissional com o professor André Loyola, tá? Então, nós três que estamos com vocês hoje, nessa quinta-feira, vocês terão essa aula na sexta-feira, tá? Então, deixa agendadinho aí, se prepara para ir para a escola, se não for assistir na escola, assistir em casa, se prepara também para esse tempo, tá? Amanhã, especialmente para minha disciplina, tá? Minha não, né? A nossa disciplina de projeto de aprendizagem, a gente vai conversar um pouquinho sobre tópicos básicos da disciplina, no qual eu vou aproveitar para conversar sobre a estrutura do projeto de vocês. Porque vocês, eu vou avisar mais uma vez, agora pode me colocar na tela. Obrigado, Yara. Vocês terão que entregar um trabalho final para o curso, para a disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar, é avaliativo, tá?
para passar, para concluir o módulo 1, vocês têm que fechar com essa disciplina, projeto de aprendizagem. Também vai ter avaliações das outras disciplinas, tá? Mas para projeto de aprendizagem, essa avaliação é esse trabalho, tá? Ele é escrito, pode ser à mão, professor, digitado, tá? O professor mediador vai receber esse projeto, tá? Que vai ser escritinho, ele vai ter uma estrutura, tá? E eu vou apresentar direitinho essas estruturas. O que eu vou escrever sobre ele, professor? A gente já conversou com vocês na aula de ontem, mas eu vou revisar, tá? A gente tem um tema geral que vocês terão, tá? Qual é o tema geral desse projeto? Todo mundo, para todo mundo. Painel socioeconômico, um retrato da realidade local. E aí sim, daqui a gente pode gerar subtemas, tá? E aí a nossa disciplina, tudo que a gente trabalhou aqui nessa disciplina, poderá ser instrumento para que vocês possam dar essa subdivisão. Ah, eu quero falar sobre turismo. O professor falou sobre turismo, eu quero falar sobre turismo. Ah, eu quero falar sobre empregabilidade. Ah, eu quero falar sobre agronegócio, que é um tema da aula dessa semana, por exemplo, tá? Então, vocês podem dar esse olhar, tá? E aí, o que a gente pode citar? Onde a gente pode ler? Tudo isso a gente vai conversar aonde? Na aula de amanhã, tá? Claro que a gente não vai ficar só na aula de amanhã, né? Até a data da entrega desse trabalho, a gente vai conversar ainda mais várias e várias vezes. Toda aula eu vou separar algum momento para a gente reforçar, para a gente falar. Na aula de ontem eu perguntei para vocês, e aí, já pensaram no que vocês querem escrever, tá? Tá no máximo o nosso volume para eles? Tá no máximo o nosso volume, tá? Então, ó, pessoal, é o seguinte, tá? Na aula de ontem eu perguntei para vocês, e aí, vocês já pensaram, por exemplo, em um subtema, né? Em um tema um pouco mais específico, tá? Vocês podem pensar, vocês disseram, não, ninguém escolheu ainda. Vocês já pararam para pensar de ontem para hoje, tá? Comenta aqui para mim no chat, cadê o pessoal das turmas de Buriti dos Lopes, de Curral Novo, Juazeiro, Manuel Emílio, Pau d'Arco, Prata do Piauí, São Julião, São Pedro do Piauí, São Miguel. Comenta aqui, tá? Tanto pelo chat tanto pelo chat do IPTV como pelo chat do YouTube. Se vocês já fizeram parar para pensar assim, poderia ser isso, né? Professor, eu tô com a ideia, mas ainda não fechei 100% essa ideia, tá? É interessante que vocês sempre conversem com o professor mediador, que ele pode te dar aquele norte, acho que talvez seja interessante, talvez isso aqui você vai encontrar mais material, talvez esse outro tema você vai conseguir achar menos material, tá? Talvez isso seja interessante. Lembra que semana passada eu revisei com vocês a ideia geral de um projeto, que tem que ter um problema, que tem que ter uma pergunta, uma questão que você queira resolver, tá? Então, é nessas horas que a gente vai tentando solucionar. Olha só, painel socioeconômico. Tá? Então, o que a gente pode falar sobre socioeconômico? Tanta coisa, tá? Então, praticamente todas essas aulas se encaixam. Turismo com economia tem a ver, professor? Só que tem, né? Turismo com questões ambientais, que a gente também teve a aula para falar sobre essas questões ambientais, tem a ver? Turismo socioeconômico, questão socioambiental? Tem, tá? Dá para relacionar os três. Tá? Dá para relacionar, professor, empregabilidade com socioeconômico? Dá. Índice socioeconômico, por exemplo, então, encaixa perfeitamente. Tá? Então, cada uma dessas aulas, do semestre passado e desse semestre, elas vão ter essa base para vocês poderem fazer essa complementação. Tá bom? Cadê o pessoal do chat? E aí, galera? Comenta aqui, ó. Se não pensou, também comenta, tá? Eu tô aqui acompanhando o chat, tô olhando, tô vendo aqui, ó, quem tá dando bom dia, tô vendo o nome dos alunos que estão presentes, tá?
Evandro, Thalia, Lucas, Juliana, Líbia, Júnior, junto com a professora Leda. E aí, pessoal de São Julião, vocês já pararam para pensar que subtema vocês poderiam escrever ou não? Ih, professor, não tenho nem ideia para onde é que vai esse negócio, tá? Coloque aqui para mim no chat que eu tô aqui de olho, tá? Olha, a Franciele disse, ó, eu ainda não pensei, tá? Tá na hora de começar a pensar porque vocês terão que entregar esse trabalho, tá? Vocês terão que escrever esse trabalho, tá? Então, de hoje, o exercício para casa que eu vou deixar para hoje é isso, é pensar no que eu posso escrever, tá? A gente começa a pensar no o que é que eu tenho dúvida sobre o que é um painel socioeconômico, né? Primeira pergunta que você poderia fazer, o que é, afinal de contas, um painel socioeconômico? Né? Em que aspecto? Quando a gente começa a se questionar o que é um painel socioeconômico, a gente vai ver que tem tanta coisa para falar que a gente precisa delimitar. Tá? Então, por exemplo, se eu quero falar sobre o painel socioeconômico, eu quero saber, por exemplo, as taxas de desemprego na minha região. Como é que tá o desemprego no Piauí? O que é que levou ao o que leva as pessoas no Piauí a estarem desempregadas, né? Qual a relação disso com a empregabilidade? É falta de oportunidade? Ou seria falta de qualificação, tá? Então, como é que está a oferta de empregos, por exemplo, no mercado de trabalho? E vocês podem pensar em uma realidade específica também, talvez, por exemplo, para o setor de recursos humanos. Alguns temas vocês vão perceber que vocês poderão encontrar mais facilidade em encontrar respostas, outros vocês vão achar um pouco mais dificultoso, tá? Beleza? Beleza, olha lá o pessoal de São Julião, ainda não pensamos, tá? E estão pedindo, olha aí, é nesse momento aqui, ó, que eu tô vendo a conversa, se vocês não me respondem, eu não tenho como modificar a minha aula, né? Então, olha só, eu posso dar sugestão de tema, se vocês me disserem, professor, com dúvida, tá? E o tema geral é isso aqui, vocês não podem mudar, tá? Isso é um tema definido por onde? Lá pela coordenação. Certo? Então, a coordenação, ela em conjunto, define esse tema geral, isso vai ser para praticamente todos os cursos, tá? Para todos os alunos, só que vocês poderão ser livres também para poder subdividir esse tema, tá? Escolher um subtema envolvido, tá? E eu digo para vocês, tá? A sugestão já começa com as aulas que vocês já tiveram no meu curso, nessa disciplina, comigo. Tá? Então, quem está acompanhando direitinho, tá? Se você estiver acompanhando direitinho as nossas aulas, com certeza você vai ter alguma ideia para que falar. Aquela aula que você gostou mais, aquele assunto que você achou mais interessante, tá? Isso ajuda, tá? A gente escrever, porque falar de coisa que a gente não entende, não tem nem o que falar. Agora pega lá, turismo, diversão, folclore, cultura, quero falar sobre isso aqui, tá? Então, vocês teve a aula de turismo que eu tive muita participação de vocês. Eu percebi que vocês estavam lá engajados, estavam gostando daquele tema. Vocês podem aproveitar sobre essa questão também, tá? Falar sobre qual é a cultura local. Teve aula sobre cultura também, né? Sobre cybercultura, tá? Então, vocês podem aproveitar esses temas também. Jerônimo, eu não entendi tua pergunta, cara. Posso falar sobre a comunidade aqui? O que seria esse aqui? Tá? Só refaz a tua pergunta que aí a gente pode responder, tá? Posso falar sobre a comunidade? Que comunidade é essa que eu não entendi, tá? Pessoal de Manuel Emídio, dando também um oi, né? Kathleen, Liohane, Daylon, né? Eber, Lucas, Caio, Stephanie, é porque realmente é a minha visão aqui, viu? Eu não tô conseguindo separar. Marianinha, tá? Pronto. É minha visão. Eu tô precisando voltar no oftalmologista, que eu não estou. Talvez esteja precisando melhorar, aumentar o grau do óculos aqui. Beleza? Então, bora lá. Gente, ó.
Enquanto isso, vocês podem até comentar aqui durante a minha aula, tá? Enquanto eu for conversando com vocês sobre o tema da aula de hoje, que é agronegócio, tá? Vocês podem estipulando. Professor, eu posso falar sobre isso? Vocês vão tendo ideias e vocês podem colocar aqui que, ó, eu abro espaço também. Tá bom? Beleza? Pronto. Precisa colocar... Amanhã a gente conversa sobre essa estrutura, viu, Franciele? Anota essas dúvidas, tá? Precisa colocar gráfico? Você pode colocar, provavelmente esse gráfico não é seu e eu vou ensinar direitinho como referenciar. Lembra que eu falei na aula de ontem, lá de educação tecnológica e midiática? Quando um produto não é meu, eu vou fazer o que? Eu vou citar, certo? Então, você vai poder colocar desde que seja referenciado, tá? Por que eu sei que não é seu? Porque não vai dar tempo para vocês construírem esses gráficos, tá? Então, isso leva tempo. Você vai ter que coletar... Se você fizesse um gráfico, você teria que coletar dados, tá? Então, a gente teria que ter um projeto para escrever, para saber que dados, quem é meu grupo amostral, estatística. Tá? Então, a gente teria que ter várias aulas de estatística para nos fundamentar para saber como é que faz, como é que escolhe um grupo amostral, qual o tamanho da minha amostra, tá? Que fórmulas estatísticas a gente vai escolher, tá? Por quê? Discutir o porquê dessa fórmula estatística. E aí, quando gerar o gráfico, fazer uma análise desse gráfico, então não dá tempo, tá? Então, isso é para um projeto que você vai fazer com 1 ano ou mais tempo, tá bom? Beleza? Mas não vou dizer que você não precisa colocar, você pode, mas referenciando, tá? O Jerônimo está perguntando o seguinte: onde eu moro, caso Barra Longa, mas exatamente em lugares que poderiam ser pontos turísticos, são mal aproveitados. Jerônimo, sim, esse é o tema, é a realidade local, tá? Você vai poder dar sua voz, mas é interessante que vocês sempre encontrem fontes para embasar o que vocês estão falando, tá? Beleza? Então, sim, isso é maravilhoso. Você poder citar, você falar, ó, esse espaço aqui que não tem, certo? Só que é interessante que você sempre encontre também referências para que a gente possa nos embasar. Por que eu acho que são mal aproveitados? É sua opinião aqui, e é ótima, é maravilhosa. Mas o que justifica ser mal aproveitado, certo? Quem é que me justifica? Como é que eu posso aproveitar melhor um determinado espaço? Certo? Então, você pode pensar nessa perspectiva. Quem é que pode me ajudar? Né? Que livro, que referência, que matéria jornalística pode me ajudar a mostrar como aquele espaço que eu estou dizendo que não está bem aproveitado pode ser melhor aproveitado. A gente pode começar por aí, tá? E sim, isso é legal, tá? Desde que não fuja desse tema geral aqui, ó, socioeconômico. Tá? Uma realidade local, né? Oportunidade de emprego para a comunidade local, certo? A oportunidade turística para a comunidade local também, certo? Então, sim, é um bom caminho para você começar aí, beleza? Então, vamos nós, tá? Bom, ó, Jerônimo já pensando aqui, Franciele já pensando aqui. É isso que eu quero ver nesse chat, tá? E quem tá ali meio perdidão, não se preocupa, tá? É assim mesmo, tá? Quando a gente começa a falar, a gente fica meio assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou encontrar? Vai conseguir, tá? A gente já teve algumas experiências aqui que foram positivas, algumas não, várias, né? Experiências que foram muito positivas, muito enriquecedoras. Se você for professor mediador que está acompanhando essa aula, que já passou pela experiência dos trabalhos de campo orientado nos outros cursos técnicos que já acabaram, que já finalizaram, vocês vão ter aí essa noção para os alunos, né, que é possível sim, que pode dar trabalho, tá? Não estou dizendo que não vai ser tão fácil assim, não. Dá um certo trabalho, mas a gente aprende muito. Isso é que vai fazer parte do processo de desenvolvimento de habilidades de vocês, tá bom? Então, bora lá.
Bom, como eu disse para vocês, o tema da nossa aula específico mesmo de hoje é agronegócio, tá? Eu sempre vou separar um tempinho para falar também do projeto. Mas o agronegócio a gente começou a conversar na aula de ontem, tá? Pode me colocar na tela um pouquinho, Yara, antes, só para a gente revisar o que a gente falou, tá? Então, ó, na aula de ontem a gente chegou à conclusão que o agronegócio, ele vai fazer parte de todos os setores da economia. E eu até falei para vocês, olha, o que são setores da economia, tá? A gente tem o setor primário, que é aquele setor produtivo, tá? Ou de extração, que vai ter contato direto com quem? Com o recurso natural, tá? E como é que a gente faz a extração desse recurso natural, tá? É uma exploração, é uma extração, tá? Então, a gente pode fazer de forma degradante, tá? Ou a gente pode fazer isso também de forma mais atenuante, tá? Então, aí entram aí as questões também ambientais, tá? Então, a gente pode ter unidades de conservação que tenham esse foco da extração do recurso natural, tá? Então, quem quer falar sobre agronegócio pode fazer esse link também com as questões ambientais, tá? Então, o primeiro setor é esse, é a extração do recurso natural que a gente precisa, tá? Segundo, é a indústria, aquela que transforma aquele recurso natural num produto pronto, acabado, ou num produto semi-acabado, tá? Então, o que é esse produto pronto e acabado? Aquela que vai lá para o consumidor e fala, ah, era isso que eu queria, tá? Ou semi-acabada, aquela que vai para outra indústria, ou aquela que volta para o setor primário, para ajudar essas empresas a funcionarem, certo? Então, por exemplo, a gente pode pensar numa indústria que constrói uma máquina que vai fazer o arado do solo, que vai fazer a colheita da soja, por exemplo, tá? Então, a indústria produziu uma máquina para fazer a colheita da soja e essa máquina, ela é um insumo importante para o primeiro setor produzir a soja, certo? O terceiro setor é o setor mais ou menos de serviço, tá? Onde a gente inclui aí o comércio também. Então, por exemplo, os canais de distribuição, eu estou com um produto pronto e acabado, tá? Pensando aqui no agronegócio, tá? Então, a gente tem uma fazenda que vai produzir a soja, certo? A gente vai ter uma indústria que vai poder, por exemplo, fazer o processamento dessa soja, como, por exemplo, gerar o óleo de soja, aquele que a gente utiliza na cozinha do dia a dia e outros subprodutos envolvidos, tá? A gente pode aí também, como proteínas de soja também, que são importantes para a alimentação, inclusive alimentação humana, tá? Aí a gente tem os canais de distribuição, tá? Então, é aquela hora que eu vou comprar no supermercado, no mercadinho ou em um grande distribuidor, os sacos de arroz, feijão e lá tá lá a soja também, o óleo de soja, certo? Então, esse terceiro setor, ele compreende também esses canais de prestação de serviço, tá? E, claro, prestação de serviço, fugindo um pouquinho aqui do agronegócio, inclui também educação, saúde, transporte e por aí vai indo. Transporte, lembra aí que essa soja, muitas vezes, e outros, né, derivados do agronegócio, tá? Eles também vão ter que circular, tá? Né, de um ponto para outro. Beleza? Então, vamos nós. Bom, dificuldades no setor. Que setor, professor? Setor do agronegócio, tá? Já vi que tem comentário aqui, vou já dar uma lidinha, tá bom? Pessoal de São Julião, tá? Tá. Datas, eu vou conversar com vocês na aula de amanhã, tá bom? Datas, eu vou conversar na aula de amanhã, beleza? Datas, prazo, estrutura, na aula de amanhã a gente vai conversar, tá bom? Pessoal de São Julião que perguntou, e para quando vai ser entregue esse trabalho? Datas, prazos, amanhã. Primeira dificuldade que a gente pode encontrar no setor de agronegócio, tá? Aumentos de custos de produção motivados pelo crescimento de demanda por insumos, tá? A gente precisa revisar aqui o que é esse insumo. O insumo, por exemplo, é a semente que vai dar origem ao plantio do arroz, do feijão, certo? Da soja, tá? É a máquina que vai poder fazer o arado, que vai fazer a irrigação, tá? A tecnologia envolvida,
tá? Essa semente, normalmente, é uma semente com uma escolha muito específica, é uma variedade muito específica, é um alimento, é uma semente transgênica, tá? Modificada geneticamente para ser mais resistente a determinada praga, tá? Pode ser um fertilizante, pode ser também um pesticida, tá? Então, o que a gente faz para que a gente possa gerar e produzir mais, tá? E melhor, tá? Máquina, tecnologia, equipamento, biotecnologia, tá? A gente pode estar pensando também, por exemplo, se for na pecuária, nas vacinas que o gado precisa ter, tá? Na reprodução que esse gado precisa ter, nos equipamentos de lactação, tá? Porque aí a gente tem que lembrar, né? Mamífero, para lactar, tem que ficar sugando. Então, as máquinas que ficam sugando o tempo todo, né? Para poder produzir aquele leite. Então, enquanto está sugando, está produzindo leite. Então, como é que eu consigo fazer isso, tá? É manualmente ou posso fazer numa máquina? Então, isso são insumos, tá? Então, aumentos de custo de produção são motivados pelo crescimento de demanda por insumos, preços altos do petróleo e aço, tá? Então, tudo isso. Se o insumo tá caro, tá? Se tecnologia tá cara, e normalmente fica cara, tá? Principalmente se ela é nova, tá? Ela precifica, né? Ela vai aumentar o custo de produção. Então, lá na cadeia, lá no primeiro setor, já fica caro quando chega ali para a realidade do consumidor final também, tá? E a gente tem que entender que boa parte do setor do agronegócio está produzindo para todo mundo, tá? São aqui no Brasil, no mundo inteiro, a gente está falando de 7,8 bilhões de pessoas. Então, o agronegócio alimenta 7,8 bilhões de pessoas, certo? Aqui no Brasil são mais de 200 milhões de pessoas, tá? Então, a importância desse setor é na base, tá? Então, se o insumo está caro e se isso precifica, né, o produto final, o consumidor vai sentir isso, vai ter essa dificuldade, tá? Então, a gente precisa ter, uma primeira tarefa é tentar controlar os preços na base para que lá na frente também não esteja impossível do consumidor ter acesso a isso. Outra, a diminuição de preços internos, seja pela oferta ampliada, seja pela valorização do real frente ao dólar, tá? C, né, outra dificuldade, quebras de safra por causa de seca, tá? Por isso que eu até comentei na aula de ontem, tá? A importância, por exemplo, da existência de seguros, tá? De seguradoras, tá? Então, a gente está falando de trabalhos, né, que estão associados a todos os setores, mas se acontece alguma falha, algum problema lá no setor primário, afeta toda a cadeia produtiva, tá? Agora eu sempre confundo a data, né? Se foi 2020, foi 2021, acredito que foi 2020 ainda, tá? A gente teve problema com os gafanhotos lá no sul do Brasil, tá? Então, na verdade, o Brasil foi pouco afetado, né? Estava tendo um enxame, né? Enxame de abelha, né? Eu não sei qual seria o coletivo de gafanhotos, né? Mas estava vindo vários, né? Uma grande quantidade de gafanhotos que sim gerou um grande impacto no plantio, né? Da Argentina, do Uruguai. Chegou pouco, afetou um pouco ainda alguns estados brasileiros do sul do Brasil, tá? E isso é meio que um ponto fora da curva, né? Provavelmente, né, quem está ali no agronegócio não estava esperando que vai ter uma praga de gafanhotos que vai afetar a nossa plantação. Assim como, por exemplo, secas, né, que são mais comuns aqui no Brasil. Tá? Especialmente na nossa região, que é semiárido, Caatinga, Cerrado, tá? Foi 2020, então acertei. Então pronto, em 2020 aconteceu isso. Só que, por exemplo, a gente tem constantemente aqueles fenômenos que acontecem, como El Niño e La Niña, tá? Que são o aquecimento e o resfriamento, né? O El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico e o La Niña é o resfriamento das águas do Pacífico.
Do Pacífico, professor, o que o Brasil tem a ver? Só que tem, né? Porque aí afeta diretamente as massas, a distribuição das massas de ar. Então, chove mais numa região brasileira, chove menos na região brasileira. E aí, o que acontece com a nossa plantação? Tá? Então, se a gente não tem, por exemplo, estratégias, né, insumos bacanas aí para irrigar, mesmo sem a chuva, tá? A gente pode ter problemas com produção. E se eu dependo desse insumo, isso precifica ainda mais o meu produto, né? Isso precifica ainda mais para o produtor, né? Opa, eu não precisaria estar irrigando tanto por conta da chuva, mas agora eu vou precisar por conta da seca, tá? Então isso resulta também numa precificação maior para o produtor, tá? E sim, tá? No caso de uma praga, não tem muita solução, muito para fazer, é perda, né? Tá? Se tiver uma enchente, né? Uma enchente não, porque a classificação de enchente seria dentro da cidade. Mas se tiver uma inundação, por exemplo, tá? Aliás, enchente é fora, né? Uma enchente, uma inundação, por exemplo, a gente vai também poder ter uma perda de produção, certo? Então, são problemas, tá? Bom, dificuldades, algumas a gente vai conseguir solucionar, outras não, tá? Outra coisa é o sucateamento da infraestrutura, tá? De transportes, tá? A gente precisa entender um pouquinho que transportes faz parte de uma logística, tá? Então, o que é essa logística? É esse fluxo, tá? E normalmente os transportes, eles funcionam em modais. O que é modal, professor? São modos de transporte, tá? Então, se a gente pensar modos de transporte, existem vários modos de transporte, modos de transporte ou modais de transporte no Brasil, no mundo inteiro. A gente tem 5 principais, tá? Que são eles: o aeroviário, né, que seriam de avião, tá? O ferroviário, que seriam, por exemplo, das ferrovias, né? Trem, né? A gente tem o rodoviário, né? Que são as rodovias onde andam os caminhões, tá? Nós temos o hidroviário, que são os rios, tá? E nós temos os dutoviário, né? Que são os ductos, né? Que normalmente só transportam fluidos, né? Ou líquido, né? Ou gás, como por exemplo petróleo e gás natural, tá? Então, se o meu estado não tem isso muito bem difundido, no caso do Brasil isso realmente é uma falha estrutural do Brasil, tá? O que a gente vai ter aqui de importante? Só o rodoviário. Em 2016 a gente teve a greve dos caminhoneiros. Tu pode confirmar para mim, Yara? Acho que foi 2016, a gente teve uma greve dos caminhoneiros que afetou boa parte da cadeia produtiva e não... Foi 18? Nossa, eu pensei que fosse mais antigo. Foi 2018 a gente teve a greve, a greve dos caminhoneiros, que mostrou como nós, tá, somos dependentes de apenas um desses tipos de modais. É claro, tá, que aqui eu estou falando bem por cima, a gente poderia ter disciplina. A gente tem no canal Educação disciplinas só focado em logística de transporte, só para vocês terem uma ideia como é amplo esse tema, tá? Então, não é tão simples assim. Eu tenho que entender, por exemplo, por que eu vou escolher o rodoviário ao invés do ferroviário, tá? Por que eu vou usar o aeroviário? A gente tem que entender que tem custos envolvidos. Avião é caro, né? É mais caro. Então, eu vou escolher alguns produtos para serem transportados dessa forma. Eu vou escolher determinados modais por questão, por exemplo, de o quanto eu preciso me preocupar com a qualidade final do produto, né? Porque alguns eles tendem a prejudicar mais, tá? Os meus produtos finais, outros prejudicam menos. Ah, uma carga de soja pesa muito, não dá para transportando assim em avião, certo? Entendeu? Então, tudo isso conta, né? Custo, qualidade final do produto, velocidade de entrega, tá? Todos esses são pontos que precisam ser pensados na escolha do modal. Porém, a gente tem essa demanda
muito fechada, né? Muito restrita apenas no setor rodoviário, tá? Mas tem que entender que são 5 modais, tá? Fora os transportes de dentro, tá? Como ontem a gente falou, né? Fora da porteira, de dentro da porteira, né? Dentro da própria fazenda, dentro da própria indústria, né? A gente vai ter transportes que precisam ser manuseados. Eu até comentei na aula de ontem sobre a norma regulamentadora número 12, tá? Que fala um pouquinho sobre essas questões de segurança para o transporte interno, tá? Setembro, tá? A gente vai ter, eu já disse, prazo, data, amanhã, que eu vou deixar no slide, assim, para não ter dúvida, tá? Beleza? Mas aí eu vou ter vou ter algumas datas diferentes. A gente tanto vai ter a data para entregar o trabalho escrito, como a gente vai ter uma data para apresentar o trabalho, tá? E ainda tem que falar, tá bom? Mas sem pressão, tá bom? Então vocês podem se sentir confortáveis para apresentar. Tem vários alunos que querem. Eu quero, professor, apresentar. Eu quero apresentar, certo? E aí a gente vai ter isso, tá bom? Então não é o melhor trabalho que vai ser apresentado. A gente não tem tempo hábil para escolher, pelo amor de Deus, tá? Não vai ser escolhido os melhores, tá? Não temos tempo hábil para isso, tá? Porém, alguns trabalhos, sim, serão oportunizados para apresentação. Só que aí, claro, para apresentar um trabalho, tem que estar o trabalho que concluído, tá bom? Beleza? Mas sobre o prazo certinho, as datas certinhas, eu vou trazer amanhã, tá? Então não perde a aula de amanhã, tá? Se isso faz parte da curiosidade de vocês, tá? Beleza. Vamos nós. Outra dificuldade que a gente tem no setor de transporte é a questão das macroeconômicas, tá? Recorrentes, juros altos, câmbio desfavorável e tributação elevada, tá? Que fazem parte também, acabam afetando tanto a questão de insumos como a precificação final do meu produto, porque afinal de contas, quando eu for colocar esse meu produto para venda, né, eu vou ter que pagar, né, os impostos, né, ICMS, né, e outras taxas envolvidas, né, e a gente tem nas aulas de setor jurídico esses impostos e taxas, né, imposto é uma coisa e taxa é outro, tá? Beleza? Há uma crescente demanda entre os consumidores mais abandonados no mundo por produtos de melhor qualidade, tá? Preços, aparência tem muito peso, mas também avança a exigência de informações sobre a origem do produto, como foram desenvolvidos, a influência sobre o meio ambiente e a saúde animal. Isso aqui tem crescido muito, galera, muito mesmo, certo? Então, hoje, ainda mais com a rede social, com muita informação, as pessoas elas estão ligadas como as coisas são de fato produzidas, tá? Então, alguns nomes aparecem para gente, como por exemplo, sobre o uso de defensores químicos, tá? Então, como é que a gente sabe se o produto é orgânico? Tá? Então, normalmente, quando o produto é orgânico, ele não foram utilizados alguns tipos de defensivos químicos, tá? Que a gente conhece popularmente como agrotóxicos, tá? Essa questão do termo, da definição do que é agrotóxico, é complexa, tá? Inclusive, existem até legislações para alteração desse nome, tá? Porém, o defensor químico continua sendo tóxico, tá? Então, hoje tem muita gente ligada. Ah, foi usado, não foi usado, certo? Pronto. Então, ó, agradecendo a Sueli, tá? Que me ajudou aqui, e também a Yara, tá? Né, eu tava com dúvida. Quando apareceu um enxame de gafanhoto, não foi, né? Quando apareceu uma nuvem de gafanhoto, né? O coletivo de gafanhoto é nuvem, obrigado,
tá? Sueli também, olha, ai gente, que turma legal, né? Sempre me atualizando. Eu falo aqui, às vezes me dá uma bugada, vocês estão aqui me ajudando. Ó, a greve foi em maio de 2018, tá? E o coletivo da expressão gafanhoto é nuvem, né? Na frase ficaria, surgiu então uma nuvem de gafanhotos, olha aí. Vocês são show. É isso que é legal no nosso chat ao vivo, tá? Porque a gente está construindo essa aula juntos, beleza? Obrigado, Sueli. Obrigado, pessoal de Buriti dos Lopes, de Juazeiro, tá? E de Pau d'Arco. E, claro, Yara também, que está aqui por trás das câmeras, na nossa diretora de imagem, que sempre contribuindo também. Com todas as aulas ela contribui, viu? Fica ligado. Então, ó, gente, seguinte, ó. As pessoas estão muito preocupadas com como os nossos produtos são feitos, né? Aí é onde que surge, né? As chamadas eco, tá? Questões ecológicas, tá? Eu acredito que eu já falei com vocês sobre esse tema, mas eu chamo mais uma vez a atenção. Cuidado com o que é chamado Green Watch, certo? Eu acho que não tem esse H aqui antes. Pronto. O que a gente chama de Green Watch, tá? O que é isso, professor? É lavar verde, né? Muitas pessoas são tão preocupadas que aquele produto, ele é um produto de fato ecológico, se ele não teve maus tratos animais, né? Que aí eles acabam comprando um produto que se diz ecológico quando na verdade não é, tá? Então muitas marcas se aproveitam disso, tá? Para cobrar um pouco mais caro dos seus produtos, tá? E isso sim também na escala agrícola, tá? Sendo que a produção não corresponde. Só que hoje, gente, é muito fácil descobrir. Um pouquinho de curiosidade, acessa um pouquinho o Instagram, tem lá um monte de perfil dizendo se aquele produto foi desenvolvido com alimento transgênico, se aquele produto foi desenvolvido em um local onde teve um desmatamento ilegal, se aquele local teve utilização de defensores com agrotóxicos, tá? Então, há muita divulgação sobre isso. Ah, não compra essa marca, a gente consegue, certo? Watching, tá? Teria o ING no final, né? Deixa eu só fazer a correçãozinha aqui. Opa, borrachinha. Green Watching. Obrigado, Yara. Tá? Então, o que é esse green watching? Watching é lavar, né? Lavar verde, né? Meio que transformar a minha embalagem como se ela fosse um produto ecológico e ela não é, tá? Beleza? Isso precifica, tá? Isso é mais um motivo, tá? Para levar o que, ó? O preço dos insumos a serem mais caros, porque se eu vou produzir sem defensor agrícola, eu preciso ter um conhecimento técnico maior, eu preciso ter uma assistência muito mais dedicada, tá? Então, isso deixa a minha produção um pouco mais cara, tá? Então, para não aumentar tanto o preço, tem muita gente que diz que é ecológico e na prática não é tão ecológico assim, tá? Bom, outros pontos que afetam a dificuldade, né, que levam à dificuldade de produção, tá? Levam, por exemplo, ao crescimento populacional. Tem que lembrar, por exemplo, daquela relação de Malthus, né, que leva à questão da progressão geométrica e da progressão aritmética, né? Que a população cresce em progressão geométrica enquanto o sistema de produção cresce em produção aritmética. Então, uma hora isso vai entrar em colapso, né? Então, se a gente não repensar como a gente consome, como funciona o nosso crescimento, não vai dar conta, né? A mudança de perfil da população,
tá? E isso tem a ver um pouquinho com a questão socioeconômica, tá? O nível de escolaridade, quanto mais eu tenho escolaridade, quanto mais conhecimento eu tenho, tá? Mais acesso à informação eu também vou ter, e é isso que me torna uma pessoa atenado e exigente, tá? E assim, vou ser sincero, tá? Todos nós devemos ser exigentes, porque a gente está falando de qualidade final do nosso produto, tá bom? Então, sim, é importante que nós sejamos exigentes, que a gente precisa saber o que a gente está consumindo, tá? A nossa legislação, ela nos salva de muito, né? Por exemplo, a gente tem uma legislação que obriga aos produtores, né, à indústria, a colocar rótulos, o que tem naquele produto. Lá nos anos 90 não tinha isso, não. A gente comprava os produtos industrializados, a gente nem sabia o que tinha dentro. Tá? É sério, a gente tinha uns suquinhos coloridinhos que a gente não sabia nem o que. Hoje é obrigatório. Tá vendendo algo industrializado? Qual é a composição? Tá? Agora eu sou livre para escolher. Ah, eu escolhi o mais barato porque realmente não dá, né? Eu sei que o outro tem mais qualidade, né? Mas não dá para comprar o mais caro, né? Mas saber é um ponto muito importante, tá? Agora sim, aí o fator socioeconômico afeta, tá? Afeta a população de não posso acessar aqueles produtos mais caros. E, gente, tudo isso afeta a questão, por exemplo, de obesidade, que é uma questão de saúde pública, tá? Por que tem muita gente obesa? Tem a ver também um pouco com isso, porque a pessoa só vai conseguir acessar alimentos de má qualidade, tá? Expectativa de vida crescente, tá? Sim, os avanços na ciência, na tecnologia, no acesso à saúde, tá? Afeta também a expectativa de vida, a gente conversou um pouco sobre isso, tá? Diferenças nas faixas de renda do consumo, tá? Avanços tecnológicos, como, por exemplo, plantas mais resistentes, plantas resistentes a secas, geadas, pragas, doenças. Normalmente, isso aqui é uma planta transgênica, tá? Aí a questão da transgenia é complicada, tá? Tem algumas pessoas que vão ter medo, tem pessoas que vão achar que isso vai fazer mal pra gente, tá? Aí tem que ver direitinho o que a ciência diz, tá? Produtos sustentáveis são mais caros e saudáveis também são mais... É verdade. Você compra um pacotinho de suco de refresco, né, que vem em pó, é muito mais barato que comprar fruta. Oxe, a fruta é mais caro. Aliás, a fruta é mais cara, né? Então, claro que a qualidade de vida também nos afeta, né? É para render, né? Então eles botam mais aditivos químicos que é mais barato do que produzir uma laranja, certo? Então, é claro que isso afeta a qualidade de vida final, tá? Avanço na tecnologia, plantas mais resistentes a secas, geadas, pragas, doenças, serão produzidos alimentos mais ricos, até com poder medicinal. Normalmente, quando a gente tem um alimento que é considerado transgênico, tá? Eu vou até riscar aqui. Normalmente, o alimento transgênico, tá? Ele recebe um selinho, tá? Esse selinho, ele é um triângulo, tá? Que tem um T maiúsculo no centro, tá? Então, para a gente ter uma planta tão milagrosa, não tem, né? Planta tão milagrosa como essa, né? Então, para a gente ter algo do tipo, a gente precisa usufruir de um alimento geneticamente modificado, tá? Então, o símbolo é mais ou menos esse, é um triângulo com T maiúsculo de cor amarela, certo? Isso é todas as embalagens de produtos industrializados que lá na escala, nesse primeiro setor, foi produzida através de um alimento transgênico, recebe isso, tá? Tem uma questão científica envolvida, tá? Em geral, o produto final desse alimento na prática não vai fazer mal para a nossa saúde, tá? Por quê, professor? Porque o que é o alimento transgênico, tá? Eu sei um gene que é do meu interesse. Por exemplo, eu sei que eu quero gerar mais proteína. Aquele genezinho lá produz mais proteína. Então, não estou colocando genes diferentes. Eu estou colocando apenas os genes do meu interesse. O meu interesse é ter um gene que dá àquela planta mais resistência à seca. Então, eu vou colocar só esse gene. Então, em geral, tá?
esses genes que são colocados não vão gerar um produto que é ruim para o meu consumo. Agora, tá? Agora, o que essa planta, dentro de uma plantação, pode afetar o meio ambiente é outra questão, tá? Então, a ciência ela tem esses dois pontos, tá? Então, você vai ver cientistas que vão defender, tá? Porque, de fato, não é um produto que eu vou consumir e não vai me afetar em nada, não vai fazer mal para mim, ao passo de que lá para o meio ambiente, se vai uma abelhinha, tenta polinizar a planta selvagem com o pólen da planta que foi geneticamente modificada, aí já é uma outra história, certo? Então a gente tem alguns estudos que mostram justamente o que plantas selvagens que apresentaram genes que foram colocados lá nas plantas que eram transgênicas, tá? Então a questão ambiental está muito ligado quando a gente pensa em agronegócio, tá? Fora a qualidade de vida animal, tá? Que eu nem estou entrando nesse detalhe ainda, tá? Definições de funcionamento do agronegócio em 3 níveis, tá? No primeiro nível são os produtores rurais, tá? Sejam micro, pequeno, médio ou grande porte. Sim, a gente está falando dos micros da agricultura familiar, tá? Que já foi muito grande no Brasil, hoje por N questões, tem diminuído, infelizmente. Segundo, todos aqueles que fornecem insumos como máquinas, equipamentos, sementes e defensivos. Nesse caso aqui, a gente está falando da indústria, tá? Então, só reforçando, né? E aplicando. Aqui, na verdade, a gente está aplicando onde está o agronegócio em cada um desses setores, tá? Então, quem são esses esses fornecedores de insumos? Indústria que está produzindo máquinas, indústria que está produzindo tecnologia, indústria que está produzindo químicos importantes para a produção, tá? Terceiro, está na cadeia de distribuição, que é responsável por levar os produtos até a mesa do consumidor, incluindo as empresas distribuidoras, atacadistas e supermercados, tá? E a gente vai ler esse supermercado aqui, porque esse supermercado também pode ser atacadista, né? Mas a gente vai ler esse supermercado aqui como o comércio varejista, tá? Aquele que vende pro consumidor final, certo? Beleza? Vale dizer que há outros setores da economia que se relacionam direta e indiretamente com o agronegócio. Por exemplo, as indústrias financeiras, automotivas e farmacêutica. Na financeira, a gente tem os bancos, as agências de fomento para obtenção de crédito agrícola e contratação de seguro rural, tá? Por isso que eu disse para vocês. Por isso que o agronegócio, por exemplo, ligado à agricultura familiar, tem diminuído, porque se eu invisto nesse setor, esse setor pode crescer, tá? Então, esse setor tem recebido menos investimentos, tá? Da agricultura familiar, essencialmente, tá? O que mais? Automotiva, tá? Fabricantes de tratores, de outros, né? Tratores que serão utilizados dentro e também, claro, tá? Que vão ser utilizados para distribuição. Trator não, né? Mas caminhões que serão utilizados para distribuição. Tá? Como é esse de caminhão? Ele é mais leve, ele tem capacidade de ser elétrico. Hoje a gente está tendo até caminhão elétrico, tá? Então tudo isso conta, ajuda muito para a gente considerar um produto aí ecológico, tá? Que é necessidade, é um anseio aí, a necessidade aí dos consumidores finais, tá? E a farmacêutica, tá? Que é desenvolvimento de vacinas utilizadas, por exemplo, para pecuária, né, para realmente tratar esse meu animal, tá? E a nossa legislação para isso, tá? Para doenças animais são muito rígidas, tá? Então tem muita gente que às vezes, meu Deus, eu vou ter que me desfazer de uma grande quantidade de frango, de galinha, de vacas, por conta de... Sim, tá? Então o negócio é sério. Então, para não adoecer esses animais, eles precisam estar com uma vida muito boa, tá? Muito bem vacinados, muito bem alimentados, ter uma vida mais próxima aí de qualidade de vida animal, certo? Então, não é fácil promover isso. Os principais pontos que marcam o segmento no nosso país é a disponibilidade, ambiente favorável e o nosso clima, que é difícil,
mais ou menos, tá? Vamos lá, disponibilidade, menos de 10% do território brasileiro é utilizado como área de cultivo, tá? A gente tem que entender o que é essa área de cultivo. Dá para vocês associarem também com questões de zoneamento. Opa, ficou preto, acho que vermelho fica melhor. Zoneamento dessas áreas, tá? Dentro do zoneamento, a gente vai poder associar as questões de zoneamento ambiental, porque sim, temos áreas que a gente pode fazer um plantio de subsistência, tá? Ambiente favorável, que inclui abundância de água, solo propício ao plantio e boa luminosidade natural, certo? O que inclui a abundância de água, beleza, e o clima difícil. Apesar do ambiente favorável, o agronegócio brasileiro enfrenta desafios como chuva, estiagem, pragas, doenças nas lavouras, né? E, aliás, a nossa biodiversidade é muito boa, né? Então, entra muito a questão de pragas, né? Ervas daninhas que, na verdade, criam um clima muito favorável para os outros, né? Plantas e animais conseguirem sobreviver, tá? Complexidade, diversificação, empresas familiares, tá? São pontos que marcam o nosso segmento, tá? Especialmente, uma das características das empresas familiares, eu não estou falando da agricultura familiar, mas normalmente é a sucessão dessas empresas de pai para filho, né? Então, a gente está falando das empresas maiores mesmo. Mercado está voltado para exportação, outro ponto que é importante, tá? Embora 75% dos fertilizantes que utiliza o Brasil negocia boa parte de sua produção para outros países. Em 2020 foram exportados cerca de 82 milhões de toneladas de grão de soja e 32 milhões de toneladas de milho. Então a gente consome pouco do nosso produto, tá? Carne também, tá? Tecnologias de expansão com o avanço da agricultura e de precisão, propriedades brasileiras são cada vez mais aparelhadas e conectadas, fazendo uso de aplicativos e até drones. Isso, mais uma vez, precifica, tá? Os insumos. Queridos, pode me colocar na tela, os últimos segundinhos, tá? Quero agradecer a participação, o apoio, a ajuda aí, tá? Como sempre, esse chat, ele é para isso, é nosso, tá? Para que a gente possa construir aula juntos. E mais uma vez, só reforçando, não esqueçam que amanhã de manhã, de 7 às 12, vocês terão aula com os professores Jorge, tá? Comigo e com o professor André Loyola. Inclusive, o professor André Loyola já está aí a postos para entrar e conversar com vocês, tá bom, queridos? Grande beijo, grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.